Olá, queridos, graça e paz, Pastor Marcos Moraes aqui falando. E eu estou passando nesse vídeo para dar para vocês algumas orientações acerca da Santa Ceia, de como vai funcionar a nossa Santa Ceia que irá acontecer hoje, tá certo? Então, a primeira coisa, eu gostaria que você entendesse, nós estamos passando por um momento ímpar, um momento singular nessa pandemia e pela primeira vez na nossa história como comunidade, nós estamos impedidos, de certa forma, de realizarmos a ceia juntamente com todos os irmãos no templo, na igreja, como é a forma que nós sempre realizamos. Primeira coisa que você precisa entender, querido, é o que é a Santa Ceia, o significado. Nós temos muito zelo pela Santa Ceia, assim como pela palavra do Senhor, porque a Santa Ceia é um dos dois memoriais que Cristo deixou para nós, uma das duas solenidades, o batismo e a Santa Ceia. O batismo você faz uma vez na vida, quando você se converte, tem esse entendimento e tem um simbolismo específico. A Santa Ceia nós convencionamos fazer todo primeiro domingo de cada mês e ela é um ato solene, um memorial que representa, nós estamos relembrando a primeira vinda de Cristo, ao mesmo tempo que nós estamos aguardando, ansiando pela segunda vinda de Cristo. E a Santa Ceia, ela tem alguns requisitos bíblicos, ela tem alguns requisitos que nós precisamos cumprir. Eu gostaria de explicar um pouco isso para vocês nesse vídeo rapidamente e passar algumas orientações, tá certo? Então, primeiro, entender isso, que a ceia é um ato solene, um ato que Cristo deixou para que nós pudéssemos fazer. Quando eu estou ceando, eu estou dizendo que eu sou participante do corpo de Cristo. E aí do corpo em dois sentidos, do corpo físico de Cristo, através da representatividade do pão e do vinho, e do corpo de Cristo como igreja. Então a Santa Ceia, ela pressupõe necessariamente, além de uma consciência, de um entendimento de por que eu estou ceando, o que é a Santa Ceia, pressupõe também necessariamente comunhão com Cristo e com os irmãos. Não existe Santa Ceia se não houver comunhão. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23 a 29. Ele exatamente está repreendendo porque o povo de Corinto havia perdido esse entendimento e cada um estava ceando sem esperar pelos outros, fazendo do seu jeito. E isso não é a Santa Ceia verdadeira do Senhor. Por isso que nós temos essa preocupação e gostaríamos de passar essas orientações para você. Nós somos um só corpo, nós somos um só pão. Na ceia nós deveremos procurar o Senhor, mas nós também devemos procurar os nossos irmãos. Nós devemos ter comunhão com o Senhor, mas nós também devemos ter comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão. E nesse momento de pandemia, isso é um desafio, não é verdade? Por isso que eu gostaria aqui de passar para vocês algumas orientações sobre isso. Primeira coisa, como preparar a Santa Ceia do Senhor e os cuidados que eu preciso ter nessa Santa Ceia. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você deve cumprir as recomendações do Ministério da Saúde. De preferência, você tenha um pão. Nós costumamos fazer com pão de forma, que é mais fácil para cortar. Então, você precisa ir ao supermercado, se você não tiver na sua casa, e comprar o pão e o suco de uva. E aí, ter todos os cuidados na hora de cortar esse pão, lavar as mãos, fazer toda a higienização necessária quando você for preparar o pão e o suco de uva, tá? Uma vez preparada a Santa Ceia, tanto o pão como o suco de uva, o pão representando o corpo de Cristo e o suco, o sangue de Jesus Cristo, você precisa entender que nem todas as pessoas podem ceiar. Quem são as pessoas que podem ceiar? Aquelas que são convertidas em Cristo Jesus, aquelas que são batizadas em Cristo Jesus, nós temos esse requisito, e aquelas que estão em comunhão com Cristo e em comunhão com a igreja. Então, somente pode cear aquelas pessoas que são batizadas. Por quê, pastor? Porque a Santa Ceia pressupõe um discernimento do que você está fazendo. E é através das aulas de batismo que nós ensinamos isso para as pessoas. A Bíblia diz ainda nesse texto que eu citei de 1 Coríntios, que, no versículo 29, que quem toma a Santa Ceia sem discernir o corpo, ele está atraindo juízo para si. Quem toma sem saber o que está fazendo. Então, somente as pessoas que são batizadas e que estão em comunhão com Cristo e com os irmãos podem cear.
eu estou intrigado, meu irmão. Então você precisa fazer uma ligação, você precisa se reconciliar com seu irmão antes de você participar da Santa Ceia conosco hoje à noite. Como que vai ser, pastor, a Santa Ceia? A Santa Ceia é um ato solene, ou seja, não é qualquer pessoa que pode chegar em casa e fazer. E isso não é religiosidade, isso faz parte da solenidade que o próprio Cristo instituiu ao fazer a Santa Ceia. Ele mesmo pegou o pão, o cálice e repartiu entre os discípulos. Então não foram os discípulos por eles mesmos. E aí, por isso que o nosso pastor presidente, o pastor Raimundo, vai estar num culto online, ao vivo, e ele vai dar todo o direcionamento. Então você vai aguardar no momento juntos, como um ato solene em comunhão. Nós vamos estar partindo o pão e tomando o suco de uva, representando o sangue, juntos, durante o momento de culto, tá bom? Só para você entender como vai funcionar o nosso sacramento da Santa Ceia hoje. Uma pergunta muito importante: o que fazer com relação àquelas pessoas que estão sozinhas e que não tem ninguém com quem cear? Sendo que a Santa Ceia pressupõe comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos, comunhão mesmo, comunhão física, é um momento de comunhão. Não é simplesmente um momento de comunhão sua com Deus individual, como um momento de oração, um momento de busca. É um momento de comunhão entre o corpo de Cristo. Nós orientamos os irmãos, tomando também todos os cuidados do Ministério, orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e das autoridades, que quem estiver sozinho não ceie sozinho. Você vai precisar hoje especificamente procurar a sua família, procurar algum irmão da igreja e com todos os cuidados, com máscara, com as mãos limpas, mas procurar alguém para vocês estarem juntos ceando, tá certo? Então essa é a nossa orientação. Durante a Santa Ceia há um ato de comunhão. As famílias, se possível, precisam estar juntas, sem formar grandes aglomerações. Os irmãos da igreja, você pode procurar algum vizinho, alguém que mora mais próximo de você também, para você estar participando da Santa Ceia juntamente com ele. Nós entendemos que não há Santa Ceia se for uma pessoa sozinha, porque a Santa Ceia, como eu falei, pressupõe comunhão entre o corpo de Cristo. E essa comunhão, virtualmente, nós até tentamos fazer isso, mas a comunhão verdadeira, ela precisa desse ato presencial. Então, embora nós não possamos reunir toda a igreja, nós podemos ainda reunir pequenos grupos de pessoas. Então, essa é a nossa orientação, para que você se reúna com alguns irmãos para poder participar junto da Santa Ceia, juntamente conosco. Aqueles que tiverem qualquer dúvida, queridos, acerca da Santa Ceia, quem pode cear, como fazer, eu quero entender melhor, vocês podem entrar em contato conosco hoje, durante todo o dia, antes do nosso culto, das 18 horas, que é onde vai ocorrer a Santa Ceia. Então você pode procurar o pastor André no número do WhatsApp dele, que é 981748131. O meu número também, 879-9964-8007, ou o pastor Raimundo, 98827-9515, tá bom? Deus abençoe a sua vida e nós temos certeza que o culto de hoje à noite vai ser um culto abençoado e maravilhoso.